Dinheiro público para interesses particulares. 32 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal por participação num esquema que desviava verba da Lei Rouanet. Parte do dinheiro era usada para pagar eventos institucionais. Até uma mega festa de casamento na praia de Jurerê Internacional, em Santa Catarina, foi bancada com esse dinheiro desviado. Vamos conversar com o Vitor Ferreira. Oi, Vitor, boa noite para você. Todo esse esquema girava em torno de um tal Grupo Bellini. O que é esse grupo e como é que eram feitas essas fraudes? O MPF aponta aí 5 modalidades de fraudes, Leila. Boa noite para você, boa noite a todos. O Grupo Bellini Cultural é um grupo que reunia ali algumas empresas que pertencem a Antônio Carlos Bellini Amorim e são empresas que tinham já um tempo no mercado captando recursos via Lei Rouanet para eventos culturais. Então tinha esse nome, Grupo Bellini Cultural. Segundo o Ministério Público Federal, eles praticaram 5 modalidades de fraude. São elas: superfaturamento, serviços e produtos fictícios que não existiam, na verdade, na prática, projetos duplicados, quando eles apresentavam 2 vezes o mesmo projeto, mudando apenas ali o título, algumas frases do projeto para receber, captar recursos 2 vezes pelo mesmo projeto, usar terceiros aí, funcionários da empresas, empresas em nomes de outras pessoas para conseguir captar recursos no Ministério ter o projeto aprovado no Ministério da Cultura e captar recursos via Lei Rouanet, e também contrapartidas ilegais. Eles devolviam para as empresas que patrocinavam um projeto aí tendo isenção fiscal, eles devolviam, em alguns momentos, contrapartidas ilegais. Shows para final de ano, festa de fim de ano dessas empresas, livros corporativos para que as empresas usassem aí com seus clientes e, às vezes, até devolvia dinheiro mesmo. O patrocinador dava uma quantia, recebia essa mesma quantia em isenção fiscal e depois recebia do Grupo Bellini uma outra quantia aí como contrapartida ilegal. Isso segundo a denúncia do Ministério Público Federal aqui de São Paulo. Teve, inclusive, até essa festa de casamento, que é de um dos filhos do Antônio Carlos Bellini Amorim, que aconteceu lá na praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis, que, segundo o MPF, foi paga com dinheiro público captado via Lei Rouanet. Então, como você disse, 32 pessoas foram denunciadas pelo MPF, acusadas aí de denúncia de participar de organização criminosa, estelionato contra a União e falsidade ideológica, desviando aí mais de 20 milhões de reais, segundo o MPF. A gente tem um trecho para ouvir de um áudio que foi gravado durante as investigações entre Bruno Amorim e a mãe dele. Vamos ouvir. Numa conversa telefônica gravada com autorização da Justiça, o filho de Antônio Carlos Bellini Amorim, Bruno Amorim, conversa com a mãe, que não foi denunciada. Ele admite as fraudes. Porque o que eu faço, na verdade, não é 100% correto, entendeu? É tipo, eu cumpro a lei, mas não poderia estar fazendo o que eu faço. A mãe pergunta, por quê? E Bruno responde, por que não, mãe? Sei lá, é complicado. A mãe tenta entender, não é Lei Rouanet? E Bruno responde, não, é Lei Rouanet, mas não é 100%. A mãe insiste, mas filho, se não é 100%? E Bruno justifica. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Bom, eu vou conversar agora com a procuradora Karen Kan, que é quem ofereceu essa denúncia para a Justiça hoje. Doutora, como é que esse esquema acontecia? Vocês receberam uma denúncia anônima em 2011 e agora a denúncia está acontecendo 6 anos depois, as investigações começaram em 2013. Como é que vocês chegaram a esse esquema? Essas fraudes foram detectadas a partir de uma denúncia anônima que chegou à Controladoria Geral da União e a partir daí iniciaram-se uma série de investigações que chegaram à detecção de fraudes no âmbito de PRONACs, que são projetos culturais que eram aprovados junto ao Ministério da Cultura com base na Lei Rouanet. E dentre essas fraudes foram apuradas diversas irregularidades envolvendo superfaturamentos, prestação de serviços fictícios, realização de projetos em duplicidade
e, sobretudo, a realização de contrapartidas, que era uma forma de compensação pelos aportes que as empresas patrocinadoras realizavam para incentivar estes projetos culturais. E essas contrapartidas se constituíam em eventos corporativos que beneficiavam tão somente essas empresas e que acabavam, por muitas vezes, a substituir o próprio objeto do projeto cultural, que, afinal, acabava sendo sonegado. Procuradora, a Lei Rouanet, por muitas vezes, é alvo aí de controvérsias, tem opiniões, às vezes até ideológicas, tem gente que é contra, tem gente que é a favor. A Lei Rouanet é uma lei importante, o que a senhora considera? Tem como melhorar a aplicação da Lei Rouanet? A Lei Rouanet ela é extremamente importante no nosso país porque ela é um dos veículos que possibilita a democratização do acesso à cultura, a populações que não têm normalmente acesso a eventos culturais, né, populações que são mais marginalizadas nesse sentido. E, desta forma, a lei vem preencher justamente essa lacuna de poder proporcionar um maior acesso a essas pessoas de produções culturais. Porém, é certo que precisamos desenvolver estruturas, mecanismos que melhorem os filtros na fiscalização desta lei, porque a lei só pode funcionar se ela for bem fiscalizada. E quem que deveria fazer essa fiscalização em primeiro lugar? Em primeiro lugar, considerando que os projetos são aprovados pelo Ministério da Cultura, certamente que ali deveria ser desenvolvido um mecanismo mais apurado para filtrar melhor a aprovação desses projetos culturais. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista, procuradora. Leila, nós tentamos entrar em contato com o Grupo Bellini Cultural, não conseguimos contato. O advogado do Bruno Amorim, que inclusive a gente viu um trecho da conversa dele que foi divulgada pelo MPF, o advogado disse que não conseguiu ainda apurar, ler toda a denúncia, mas disse que não é verdade que o casamento de um dos filhos lá em Florianópolis tenha sido pago com o dinheiro da Lei Rouanet. Nós entramos em contato também com o Ministério da Cultura, que disse que o MINC iniciou a investigação em 2011, que foi base, segundo o Ministério da Cultura, para essa operação Boca Livre. E o MINC disse também que as empresas envolvidas não tiveram mais nenhum projeto aprovado pelo Ministério da Cultura. Leila. Boca Livre com o nosso dinheiro, né, ô Vitor? Ruim que tenha acontecido, bom que tenha aparecido. Obrigada, viu?